Olá pessoal, meu nome é Heberto Marinho, eu sou professor de informática do IFRN Campus Canguaretama. Eu estou responsável pela disciplina de desenvolvimento para dispositivos móveis e estou criando mais uma videoaula agora para tratar do cadastro, do cadastro da manutenção de uma tabela que tem, uma chave estrangeira, ou seja, que se comunica com outra tabela. Então, na última videoaula, nós finalizamos, o processo de criação de usuários, listagem de usuários, edição e exclusão, certo? Então a gente fez as quatro ações, que nós podemos fazer em uma tabela. Agora nós vamos criar outra tabela, no caso carros, e o diferencial é que carros vai se comunicar, com usuários no seguinte sentido: eu vou colocar que carro pertence a que usuário. E para isso, eu vou ter que utilizar um modal, certo? O que é um modal? O modal é um dos componentes do Ionic que, ao clicar, em um botão ou em qualquer componente, eu vou chamar uma outra janela, que nessa janela eu posso colocar qualquer coisa. Por exemplo, aqui está perguntando meu nome, colocar meu nome, e ao confirmar, eu consigo colocar a informação dessa janela na primeira que chamou. Para isso, eu preciso fazer o cadastro de carros e toda essa parte aqui de usuários que a gente fez, eu tenho que fazer para carros também, certo? Então, uma vez feito isso para carros, eu tenho como trabalhar com esse modal. Então, isso aqui deve ser já comum para vocês, porque a gente já fez isso nas outras videoaulas. Então, eu vou fazer uma estrutura parecida com essa, só que para carros, certo? Então, para tanto, eu vou criar aqui um Ionic GPage carros. Foi criado aqui carros. Eu vou continuar, certo? Eu vou criar toda a infraestrutura necessária. Só que agora, ao invés de sair criando aqui ADD usuário, ADD carro, no caso, DIT usuários, etc., eu vou criar tudo dentro de carros, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho carros e dentro de carros eu vou criar as outras estruturas, certo? Então, além de carros, eu vou criar aqui Ionic, GPage, carros, barra, add, carro. Pronto. Então, esse add carro ele foi criado aqui dentro, certo? Então, nós vamos utilizar essa estrutura, para organizar melhor aqui os nossos dados, certo? Então, eu criei o add carro, agora eu vou criar o edit carro. Vou criar também o list carros. E pronto, terminei de criar a minha infraestrutura. A infraestrutura está toda aqui, certo? Então, para que eu seja endereçado para carros, eu preciso vir aqui no routing, módulo. Aliás, já está aqui, Quando eu uso quando eu crio aqui, via linha de comando, eu já coloco aqui. Mas olha só, aqui já tem, ó, usuário, carros, pronto, aqui, ó, carros, certo? Então, quando eu tentar acessar carros, vou ser endereçado para carros. E em carros, eu tenho um root module também.
No root módulo de carros eu tenho as estruturas que eu criei dentro de carros, certo? Então já está tudo configurado. Então, vindo para cá, se eu clicar aqui em carros, não vai aparecer nada por enquanto, porque eu tenho que dar um routing para carros. Então, aqui no meu principal folder, no HTML, não é no HTML, é no menu, certo? Eu fui no canto errado, no menu, o menu fica aqui. Deixa eu fechar essas outras páginas que não nos interessam. Ok. Então aqui ó, tem um routing para usuários, certo? Então agora eu vou dar um routing para carros. Aqui eu vou colocar carros. Isso é o suficiente. Carros. Eu estou sendo endereçado para carros. Então o que que haveria em carros, né? Agora deixa eu fechar isso aqui tudo. O que haveria em carros? Uma estrutura parecida com a que há em usuários. Então vou aqui abrir usuários, e vou abrir carros e vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V de usuários em carros e sair modificando, certo? Então, por exemplo, aqui em usuários, eu tenho uma infraestrutura, né, que é aqui um botão para voltar para a página inicial, né, e eu tenho mais dois botões, um para ir, no caso aqui, add usuário e outro para list usuários, certo? Então, eu vou copiar isso aqui do jeito que está, de usuários, e colocar em carros. Coloquei em carros, então vou verificar aqui algumas coisas. Vai dar alguns erros, porque está faltando coisa aqui. Back to main, continua. Aqui não vai ser mais usuários, aqui vai ser carros. Aqui não vai ser mais add usuário, aqui vai ser add carro. Aqui não vai ser mais list usuários, vai ser list carros. Aqui não vai ser mais adicionar usuário, vai ser carros. Aqui não vai ser mais listar usuários, aqui vai listar carros. Vamos para o TS agora, né? Vou pegar aqui o TS de usuários. Eu posso copiar aqui de go to add usuário até back to main. Colar aqui em carros. Esse router eu também vou copiar, certo? Tanto a biblioteca, que eu vou precisar dessa biblioteca aqui. Tanto a biblioteca quanto o parâmetro passado para o construtor. Aqui não vai ser mais add usuário, certo? Vai ser add carro. Aqui não vai ser mais list usuários, vai ser list carros. List carros. Ele não vai mais endereçar para o add usuário, ele vai endereçar isso aqui para o add carro. Vai endereçar aqui para o list carros. Pronto, está funcionando. Vamos ver aqui como ficou. Então, já apareceu aqui para mim, certo? Add carro, adicionar carro e list carros. Então, quando clicar em adicionar carro, enquanto não tem nada, list carros também não. Coloquei os botões. Aqui é carros. Não tem nada. Tá, isso aqui tem que ser modificado. É o seguinte. O nosso roteamento, certo? Ele vai ficar assim. Como a gente colocou esse add carro dentro de carros, então tem que colocar carros, add carro, e aqui eu vou colocar carros, list carros. Agora acho que funciona.
Tá, o problema aqui é apenas a barra, certo? A barra tem que ficar assim. Só isso. Então vamos ver agora se funciona. Pronto, agora sim está funcionando. Ok. Então vamos agora para o adicionar carro, certo? Então o adicionar carro, deixa eu fechar isso aqui, tudo. O adicionar carro vai ter uma estrutura parecida com o adicionar usuário. Então eu vou abrir logo aqui o usuário, add usuário, o add usuário HTML, o add usuário TS. Vou abrir também o adicionar carro. Vou abrir o HTML, o TS. Olhando aqui, né, de relance, nós temos uma estrutura que vai ser bem parecida, então vou copiar o que tiver em add usuário, copio, vou para o addk, colo, e vou modificar o que for necessário, certo? Então, no caso aqui, ok, back to usuários, não vai ser usuários, vai ser back to carros. Adicionar carro, id carro, que vai ser id carro. Então, aqui é placa, 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 placa. Aqui vai ser marca modelo. Depois disso, nós vamos ter cor. Vamos ter cor. E marca modelo cor. Tipo text. E, finalmente, o identificador do usuário, certo? Então, identificador ID usuário. Esse campo vai servir como chave estrangeira, né, e vai permitir o relacionamento entre carro e usuário, dando o sentido de que um usuário pode ter um ou vários carros. Placeholder, tem, tipo vai ser number, fk, id usuário. E além disso, nós vamos colocar aqui embaixo proprietário como campo a mais, proprietário, como um campo a mais para que tenhamos certeza de que o identificador do usuário que estamos escolhendo é realmente aquele que eu espero, certo? Então, é um campo a mais para fazer essa verificação. Então, placeholder, posso colocar aqui, proprietário, tipo text, proprietário. Os outros campos eu posso retirar.
mas eu vou deixar o botão. Então, como eu criei esses campos aqui, eu tenho que criar os mesmos campos no ponto .ts. Então, vou aqui copiar. Então, vou colocar aqui proprietário, KID usuário, cor, marca modelo, placa e o ID carro. Então, vou agora aqui no TS, vou colocar essas variáveis. Então, aqui vamos ter uma estrutura parecida, certo? Vou deixar tudo como string mesmo. Além disso, nós vamos dar um import, né, nessas bibliotecas, porque nós vamos utilizar praticamente todas. Tá, esses services aqui eu vou ter que fazer assim, né? Porque eu estou uma pasta acima, né? Eu criei uma pasta dentro de carros, então eu tenho que subir mais uma. Os parâmetros do construtor permanecem. Depois eu venho para salvar, certo? Mas vamos pegar aqui as outras funções. Então vou precisar de mensagem sucesso, vou precisar de mensagem erro, back do usuário, limpar campos, tudo isso eu vou precisar. Mensagem sucesso não muda, recebe uma string que vai exibir para o usuário. Mensagem erro também não. Back to usuários agora vai ser back to carros. E limpar campos, eu vou pegar os campos que eu tinha aqui. Ah, eu deixei com os 3 pontinhos, né? Deixa eu tirar os 3 tracinhos. Melhor. A diferença aqui é que eu vou tirar esse string e vou colocar um des na frente. Pronto. Ok.
Ainda está dando mais um erro, tá? O erro aqui no salvar, tá? Vamos só criar, então, a função salvar sem nada dentro. Só para tirar esse erro e a gente ver como é que fica. Pronto, compilou com sucesso. Vamos ver se aparece o formulário. O formulário apareceu. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um botão aqui do lado, certo? Aos moldes disso aqui, só que bem menor. E que quando eu clicar nesse botão, apareça uma janela. E nessa janela, nessa janela você possível, né, escolher um usuário em uma lista a partir de uma consulta, certo? Então vamos lá. Então, para criar esse modal, eu tenho que criar um app, certo? Eu tenho que criar um app e configurar o app. Mas antes eu vou colocar logo o botãozinho aqui para chamar esse app, certo? Então, como é que eu faço? Aqui, posso fechar isso. Ficar só com coisas referentes a carro. Então aqui eu tenho um botão, certo? Que esse botão eu vou colocar ele do lado de usuário. Então, vou pegar ele aqui. Vou pegar logo ele o div todo. De usuário, ok. Put. Vou colocar o class deixa botão. Não vai ser large. Vou colocar small aqui. Shape round, salvar. Aí não vai ser mais salvar, certo? Nós vamos criar aqui uma função que vai chamar esse modal, certo? Então nós vamos criar a função de nome OpenModal, certo? Para seguir como está aqui no exemplo, porque no exemplo é chamado o OpenModal. Então vou clicar aqui, o Open Modal. E no lugar desse adicionar, certo? Eu posso utilizar um ícone. Pegar um ícone aqui. Vou usar esse daqui. Está reclamando porque ele não tem Open Modal. Vou criar aqui um Open Modal, só para ele parar de reclamar. Open Modal. Parar de reclamar e compilar corretamente. Pronto. Vamos ver como é que ficou. Ok, ó. Agora eu já tenho um botãozinho aqui do lado, certo? Quando eu clicar, ele vai chamar o Open Modal.